Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus, mais uma noite, podermos estar na casa do Senhor para adorar, para exaltar, bendizer o nome do Senhor. É mais um dia abençoado, mais uma sexta-feira abençoada, que o Senhor nos dá esta chance de estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 20, é o texto que nós vamos estar usando para, nesta noite, trazer aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esta palavra Deus colocou nos nossos corações para juntos meditarmos sobre o altar. Levantando um altar ao Senhor. Altar fala de lugar de sacrifício, lugar de adoração, lugar de misericórdia, compaixão. É o que podemos aqui entender por altar. A Bíblia vai nos mostrar que vários homens de Deus, em suas conquistas, em suas vitórias, sempre esteve à disposição de levantar altar a Deus. Cada vitória, um altar. Cada conquista, um altar. E o texto a qual nós lemos, os irmãos sabem que Noé, após sair da arca, após ficar na arca por aproximadamente 150 dias, ele agora sai da arca, e ao sair da arca, quando Deus ordenou para que ele saísse, Noé edifica um altar a Deus. Noé edifica um altar a Deus. Por que ele edificou um altar a Deus? Porque você nota bem, antes do dilúvio, Deus aparece a Noé e diz: Noé, você vai construir uma grande arca, deu a medida, a altura, né? O comprimento, a largura. Deus deu toda a medida para Noé. E disse: Noé, agora você vai pegar o casal de cada animal, macho e fêmea, e vai levar para dentro da arca. E a Bíblia nos diz que Noé assim o fez. E quando venceu-se os dias que Deus havia determinado para a raça humana, que seria de 120 anos, Deus agora diz: Noé, agora pode entrar para dentro da arca, que eu já vou mandar o dilúvio sobre a terra. E a Bíblia nos diz que Noé, então, toma aquela palavra de Deus, entra ele, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, entram para dentro da arca, aguardando agora o dilúvio. E ele colocou um casal de cada animal e foi para dentro da arca. Meus queridos, e a Bíblia nos diz que Deus mandou chuva, choveu 40 dias e 40 noites. Tanto vinha água de cima, quanto brotava a água do abismo. E destruiu toda a raça humana, destruiu toda a carne vivente que estava sobre a terra. Aqueles que não entraram para dentro da arca, aqueles que não entraram, tanto animal quanto seres humanos, que não fizeram parte da arca, pereceram, morreram pelas águas do dilúvio. E Noé foi preservado em vida, com a sua família, com a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Foi preservado em vida. E agora vence as águas do dilúvio, abaixa, diminui. Primeiro Noé manda um corvo, o corvo, né, ficou lá na podridão, como se diz, das carniças que estavam, dos mortos que haviam morrido no dilúvio. Depois Noé solta uma pomba uma vez, ela volta, depois solta mais uma vez, e ela traz um
galinho de oliveira até Noé, e Noé diz, não, agora já podemos sair. Foi quando eles saíram da arca, juntamente com a sua esposa, seus filhos e suas noras. Agora, meus queridos, depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, Noé faz o quê? Noé, ele diz, só me resta fazer uma coisa para agradecer a Deus, é levantar um altar. É levantar um altar de gratidão a Deus pelo que Ele nos fez. E a Bíblia ainda vai nos dizer que Deus, como se fosse um altar do perdão, porque no versículo de número 21, a Bíblia vai dizer, o Senhor cheirou suave o cheiro e disse o Senhor em seu coração, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Foi quando Noé ofereceu aquele sacrifício, aplacou a ira de Deus, porque Deus agora não mais iria destruir a terra por causa do homem, porque um homem de Deus levantou um altar ao Senhor. Meus queridos, quando nós levantamos altares a Deus, o Senhor se agrada, porque altar fala lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar de louvor, lugar de gratidão. E nessa noite, é noite de gratidão no meio do povo de Deus, é noite de agradecer no meio do povo de Deus nessa noite. Então nós vemos aí o altar que Noé levantou. Depois de uma grande conquista, depois de uma grande vitória. E agora nós vamos ver lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos ver também outro altar sendo levantado. Outro altar sendo levantado, capítulo 12 de Gênesis, versículo 8. Ou seja, isso, versículo de número 7, diz assim, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão agora, chamado por Deus, no capítulo 12, Deus aparece a Abraão, faz a ele promessas, faz ele uma grande promessa para que ele pudesse receber de Deus esta promessa. Depois que Abraão recebe a promessa do Senhor, a Bíblia nos diz que Abraão, naquele lugar ali, naquele momento, do versículo 7 que nós acabamos de ler, que Deus apareceu a ele, eu vou te dar a tua semente, toda essa terra, Abraão, que você está contemplando, que você está vendo, eu vou dar para vocês. E Abraão edificou um altar ao Senhor ali naquele lugar. Eu vejo ali, meus queridos, ali um altar da comunhão com Deus, ou seja, Deus apareceu a Abraão, e agora faz-lhe promessas, e Abraão, como gratidão, como sinal de comunhão, que tinha recebido a voz do Senhor, levanta um altar ao Senhor ali naquele lugar. Nessa noite, é noite de nós levantarmos o altar da comunhão. Sabe por quê, meus queridos? Nos dias do profeta Elias, a Bíblia nos diz que Jezabel, uma rainha malvada, ela derrubou os altares do Senhor que estava em Israel. A rainha Jezabel casou-se com Acabe e começou a destruir os altares do Senhor que estava dentro de Israel, em Judá, e começou a implantar os altares de Baal. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, o espírito de Jezabel também está atuando nas igrejas, atuando no meio do povo de Deus, tentando colocar altares que não são altares do Senhor, altares que não levam a comunhão com Deus, que não levam uma vida íntima com Deus. Mas nessa noite, nós vamos levantar o altar da comunhão, voltar a ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, falar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ora bacalachebe alavassuri andarai mineve alabachás. Abraão levanta o altar da comunhão. Por que, pastor, da comunhão? Porque o Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar. Meus queridos, Deus fez a promessa, e como sinal de que Abraão queria comunhão com Deus,
Abraão levantou um altar, a qual, meus queridos, Deus está dizendo: meu filho, eu quero que o meu povo levante altar. Não é altar a Deus desconhecido não, meus queridos. Não é altar a imagem de escultura não. Não é altar a adoração humana não. É altar da comunhão com Deus. É aonde você fala com Deus, Deus fala com você. Você ouve a voz de Deus e Deus ouve a sua voz. Aleluia! Muitas das vezes, o altar da comunhão, às vezes está interrompido. Como que se interrompe o altar da comunhão? Lembra que o profeta Elias, do livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31, ele vai falar: até quando cocheareis, né? Lá no versículo 22, ele vai falar. Depois lá no 30 e 31, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. Só que quando ele foi orar, os profetas de Baal, os profetas de Azera, havia quebrado o altar, havia bagunçado o altar. E Elias olhou e falou assim: não dá para orar nesse altar, não dá para clamar nesse altar, é preciso restaurar o altar. Altar quebrado fala de o quê? De comunhão corrompida, comunhão cortada, comunhão que não existe mais. Elias foi lá, restaurou o altar da comunhão e clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor de Elias. Altar da comunhão, meus queridos. Muita gente não quer ter comunhão com Deus mais, não quer ter o princípio de estar na igreja, na casa de Deus. Não, para quem na igreja? Eu posso adorar a Deus em casa mesmo. Não existe isso. Não existe isso. Adorar a Deus em casa. É lógico que você pode adorar a Deus em casa, mas se você não tiver o calor humano da comunhão dos irmãos com a igreja, com Deus, com o Senhor, não é a mesma coisa, meu filho. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam cada um na sua casa. É isso? É isso que fala o Salmo 133? O que fala o Salmo 133? Vamos todo mundo junto? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É hora de levantar altar da comunhão na presença do Senhor. O inimigo fez de tudo. Nesses 9 meses que está... 8 meses que nós estamos vivendo aí, essa pandemia, o inimigo fez de tudo para poder destruir o altar da comunhão, para ninguém ter comunhão com Deus mais. E infelizmente, muita gente perdeu comunhão com o Senhor no meio dessa pandemia. Mas você que está aqui ainda, e você que está assistindo aí, você que está ouvindo aí através da rádio, a tua comunhão está viva com o Senhor. E pode ter certeza, o Senhor está te fortalecendo nesta comunhão, porque você levantou o altar da comunhão com Deus. Aleluia! Nós queremos ter comunhão com o Senhor, meus queridos. Nós queremos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então Abraão, ele gostava de levantar altar a Deus. Você sabe qual foi o segredo do sucesso de Abraão? E por que Ló sofreu? Se você for olhar na história, toda a trajetória de Abraão com Ló, na presença de Deus, Ló sempre andou de carona. Ló nunca levantou um altar a Deus. Sempre era Abraão. E na igreja tem isso também. Tem os Ló que não levanta altar de jeito nenhum. Não ora, não tem comunhão com Deus, não quer ter comunhão com ninguém. E andando na sombra dos outros. Mas só que vai chegar a hora, meu querido, que cada um vai ter que dar conta diante de Deus de si. E é hora, nós precisamos agora. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu não posso ficar dependendo só de fulano, só de ciclano. Eu mesmo preciso ter experiência com Deus. É isso. Então veja bem, Abraão, no versículo seguinte, olha para você ver, no espaço de 2 versículos, Abraão levanta 2 altares. No versículo 7, que nós lemos aí, 12:7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora pronto. E moveu-se, versículo 8, e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente, de Betel, e armou sua tenda.
tendo Betel ao ocidente e ao oriente. E o que ele fez ali? Em 2 versículos ele edificou 2 altares. Porque ele sabia que é no altar que ele tinha comunhão com Deus. É no altar que Deus ia responder ele. É no altar que ele seria ouvido pelo Senhor. E olha aí para você ver. Betel ao ocidente edificou ali um altar ao Senhor e fez o quê? Invocou ao Senhor. Chama-se altar da oração. Primeiro nós falamos do altar da comunhão, agora aqui o altar da oração. Não adianta orar se primeiro não tiver o quê? Comunhão. Porque primeiro Deus apareceu a Abraão, fala de comunhão. Abraão levanta um altar. Depois Abraão vai para Siquém e levanta outro altar. E ali ele clamou ao Senhor, fala da oração, o altar da oração. Não adianta orar se não tiver comunhão. É perder tempo, é jogar a palavra ao vento. Se não tiver comunhão. É preciso ter comunhão para que a nossa oração seja atendida e ouvida pelo Senhor. Abraão falou, Deus me fez a promessa e eu estou em comunhão com Ele. E agora eu vou levantar o altar da oração aqui em Siquém, porque eu sei que quando eu clamar, Deus vai ouvir a minha oração. Como está o nosso altar da oração? Não, pastor, eu oro quando eu chego na igreja. Mas em casa? Você ora em casa? Hã? Não, eu oro, pastor. Vixe, o senhor não sabe o tanto que eu oro. Eu oro dia e noite. Vixe, então você não trabalha. Ora dia e noite. Não come, porque orar dia e noite, que eu entendo, é direto. A Bíblia manda orar sem cessar. Mas não é você estar lá de joelho toda hora, não. Você pode andar na rua orando. Você pode dirigir o carro orando, não pode fechar o olho. Se você fechar o olho, aí o bicho pega. Se estiver bem no asfalto, ó Senhor. Né? Não, pode fechar o olho não. Então Abraão, ele levanta esse altar e invoca o nome do Senhor. Irmãos, nós tínhamos um altar em casa, todos nós, e ele, para muitos, não está funcionando mais. Sabe qual é o altar? É o altar da oração. Como? Lembra quando éramos mais, eu vou dizer aqui o português correto. Quando nós éramos mais simples e humildes na presença do Senhor, reunia-se a família na mesa, assentava e cantava hino e louvava e orava e buscava o Senhor. Ou eu estou mentindo? Orava ou não orava? As crianças, chegava a hora, aquela hora, eles falavam, mãe, pai, não vai cantar hoje? Pedia para fazer o culto. Aí a gente até apelidava de quê? Tem gente que é contra, mas fica contra você. Tem gente que é, nós brincava, é a mesma coisa, está brincando de quê? Cultinho. E nesses cultinhos, Deus fez muito milagre. Fez muito milagre, porque era coisa sincera, era coisa de amor, era coisa de pessoas que adoravam a Deus. Pastor, por isso que nós não vemos milagre na igreja mais, por quê? Os altares foram derrubados. Não tem, irmãos, o culto com Jesus começa aonde? Lá em casa. O que eu fui durante o dia lá em casa, o que você foi durante o dia lá na sua casa, no seu serviço, é o que vai repercutir no culto. Se você preparou para adorar a Deus nessa noite, a voz de Deus vai bradar no seu coração. Mas se nós não preparamos, nós vamos estar no culto, a mesma coisa que está falando, eu estou falando inglês aqui. É preciso restaurar o altar da oração. Oração é falar com Deus. Tem gente que está doidinho para ir para o céu, mas para o céu vai aqueles que gostam de falar com Deus. Porque você vai fazer o que lá no céu? Se não gosta de falar com Deus aqui, ué? Vai fazer o que lá? Né, evangelizado? Vai perder tempo, vai fazer o que lá?
E você, olha, e Deus ainda é tão maravilhoso que aqui na terra, Ele deu a língua do céu, a língua dos anjos, para ser falada no meio do povo dele. De onde que é essa língua? Do céu, porque nem o diabo entende. Ele só vai entender quando Deus usa alguém, às vezes, para falar o inglês, as línguas, os idiomas daqui da terra, através de variedades de língua. Mas quando falar a língua dos anjos, nem o diabo entende. E nós estamos perdendo isso, meus queridos. Nós estamos perdendo. As pessoas já têm medo de falar em mistério com Deus. Será que é de Deus? Será que é da carne? Porque a gente escuta tanta coisa. Um fala que não tem, mas uns falam que foi até os apóstolos, outros falam que foi, mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia fala assim, todos quantos estão perto, e todos para que estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. É esse dom da graça de Deus para a nossa vida. Então Abraão, em 2 versículos, levantou 2 altares. Agora nós leva quantos anos? Eu estou com 51 anos de idade. Quantos altares ele levantou? Ele só em 2 versículos levantou 2. E nós? Quanto nós estamos levantando? Eu, pastor Terror, não levantei um. Eu tentei levantar, derrubei. Eu não dou conta. Eu quero orar, não consigo. Quero ler, não consigo. Quero ter comunhão com Deus, não consigo. Então é hora de despertarmos. De despertarmos e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero levantar um altar de consagração ao Senhor, quero ligar, comunicar com o Senhor. O inimigo está satisfeito, meus queridos. Está satisfeito, porque nós estamos perdendo campo. Nós estamos perdendo campo. Porque os altares estão derribados, e quem vai tomar a posição de Elias? E qual foi a posição de Elias? Não, eu não oro com esse altar nessa situação. Eu quero restaurar o altar. Ele foi e pegou 12 pedras, que são o símbolo das 12 tribos de Israel, e restaurou o altar da oração. Ali ele restaurou o altar da oração, da comunhão, e Deus ouviu a oração de Elias. De primeiro resolvia as coisas, sabe que jeito? Na oração. O apóstolo Paulo, lá na igreja de Coríntio, tinha uns irmãos meio carnal lá, que é os irmãos, de muitos irmãos da época de hoje, que um estava dando prejuízo para o outro. Sabe o que eles faziam? Em vez de orar, ir lá na igreja, conversar com o pastor, conversar com o ministério, e dizer, fulano está me... Não. Sabe o que eles faziam? Para onde que eles iam? Para os tribunais. Ia lá, punha o irmão na justiça. Hoje virou mania, né? Eu te ponho na justiça, eu te ponho na justiça, eu te ponho na justiça. Eu vou ficar rico. Está desse jeito hoje. Não resolve mais na oração. Hoje está resolvendo no muque. É porque quando vai assim para esse tipo de coisa, é resolver no braço. E o crente não resolve no braço, o crente resolve no joelho. O crente resolve no joelho. Da joelhada, pastor? Não. Joelho no chão, boca no pó, mão para cima e a glória de Deus descendo. Nenhum homem de Deus perdeu a guerra de joelho. Nós podemos perder a guerra de pé, mas não vamos perder de joelho. É o altar da oração. Vamos mais. Depois, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 18, diz assim: Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vai gostar de levantar altar para lá. E levantar altar dá trabalho, viu, meus queridos? Você não consegue, dá trabalho. Por que Abraão levantou um altar ali? É quando Abraão se separou de Ló. Irmão, depois você lê a história de Abraão e Ló. Ló não levantou um altar. Quem levantava altar é Abraão. Depois que Abraão separou dele, Ló foi preso, foi levado cativo, perdeu tudo que tinha. E depois ainda sofreu lá em Sodoma e Gomorra ainda. Mas não levantava. Eu pensava assim, quer sair de Sodoma e Gomorra, lá nas Campinas, vai levantar. Não levanta. Olha aí.
Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus, quero te agradecer. Eu estava com meu sobrinho, porque eu já fiz errado, Deus. O que Abraão fez errado? Deus mandou ele largar o quê? Parentela. Ele largou? Largou. Só que levou o sobrinho. O sobrinho é parente. Esse sobrinho deu dor de cabeça para Abraão. Porque a promessa de Deus, irmãos, às vezes a gente quer ser bonzinho, mas a promessa de Deus é para mim. E eu quero que ela caia sobre a vida do outro. E Deus diz, não, essa aí é para você, não é para você. É só para você. E o Ló sempre andando debaixo do guarda-chuva do Abraão. Do Abrão. Que aqui ainda era Abrão ainda. Mas não levantava. Abraão levantou o altar da gratidão. O que é gratidão? O que é gratidão, irmãos? Qual é a definição de gratidão? Agradecer, ser grato. Abraão estava grato, Senhor, te agradeço. O meu sobrinho escolheu as Campinas, e eu vim para essa terra aqui, mas eu sei que o Senhor vai me prosperar. Por isso eu vou levantar um altar aqui ao Senhor da gratidão. Irmão, foi a mesma coisa assim, ó, de Ló pegar os pastos tudo formado, braquiara, tudo prontinho, e só soltar o gado. Vamos traduzir assim para nós entender. E Abraão foi a mesma coisa de pegar cerrado que tem só pedra, aquelas árvores cascudas. É como se Abraão pegasse um lugar daquele. Quem tinha mais chance de prosperar? É Ló. Só que quem levanta o altar da gratidão a Deus, Deus transforma terra seca em brejo, para abençoar o filho dele. Deus transforma, meu querido. Abraão prosperou ali? Ou não? Prosperou. Aí depois Abraão teve Isaac. Isaac prosperou? A prosperidade de Isaac foi maior do que a de Abraão, porque a Bíblia diz assim que Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais, o cêntuplo. Que é isso, hein? Você plantar 1 litro e colher 100 litros? Você plantar 1 saco e colher 100 sacos? Esse é o Deus que nós servimos, é porque Ele ama a gratidão, Ele ama que agradece. A coisa mais gostosa, irmão, é quando o crente recebe o salário dele do mês, vai lá e faz assim, Senhor, está aqui, ó, a tua parte está aqui, Senhor, isso aqui é do Senhor, e eu te agradeço que o Senhor me deu saúde 30 dias para trabalhar, esse aqui é o do Senhor, e esse aqui é o que o Senhor me deu. Aí Deus olha e diz, pode ficar tranquilo, filho, tu vai prosperar com esse aí que está nas tuas mãos, porque tu és grato a mim, tu agradece a mim, aleluia. Irmão, por que tem pessoa que consegue manter-se com 1 salário mínimo, e tem gente que com 10 salários não consegue se manter? É a gratidão a Deus. A Bíblia diz assim, seja fiel sobre o muito. Seja fiel sobre o pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Tem gente que está invertendo. Ele não está sendo fiel sobre o pouco e está indo ele não está sendo fiel sobre o pouco e não está indo por muito. Não vai não. Eu não sei, eu não entendo. Mas agora você vai entender. Você vai ser. Porque tem gente que é assim, ó. Aí, ó, recebi isso aqui, ó. A mixaria que eu estou ganhando. A mixaria. Ainda tem que tirar o da igreja ainda. Aí tira com raiva, aí Deus não recebe. Aí tira com raiva, vai você ver, eu tenho que tirar esse dinheiro aqui para a igreja ainda. Ah, não. Vou desviar. Vai desviar só para não dizimar na casa do Senhor. Prefere desviar do que levantar um altar da gratidão. Está aqui, Senhor, trabalhei o mês inteiro.
Ganhei 1.045, meu pai está aqui, 104,50 do Senhor, meu Deus. Você sabe que na terra do Egito, quando começou o negócio do dia, eu estava vendo a história, que Faraó, ele exigia 50% de quem plantava. 50%, você tinha, de ameia, era de ameia. Aí quando Deus levantou os hebreus lá dentro do coisa, Deus falou, ó, vocês vão sair daí, vocês não precisam de 50% não, vocês só me dá a 10ª parte. Vocês ficam com 90%, vocês não dão só a 10ª parte. E o povo começou a dar a 10ª parte para Deus, e o povo de Israel começou o quê? Ser maior do que o povo do Egito. Começou a assustar as demais nações em volta. Sabe o que é isso, meus queridos? É que quando nós somos gratos a Deus, não existe porta fechada, não existe embaraço, porque Deus vai à frente para garantir a nossa vitória. Altar da gratidão. Altar da gratidão. É o que nós estamos precisando. Porque o diabo não fica feliz quando ele vê um crente dobrar o joelho e dizer, Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai. Eu te agradeço. Irmãos, você sabe que nós somos muito devedor a Deus? Muito mesmo, sabe por quê? Quantos de nós Deus tem livrado da farmácia? Enquanto tem gente, coitado, que pode, o que está ganhando não dá. E Deus tem sustentado. Nós temos que agradecer, ser grato, levantar o altar da gratidão. Porque isso vai chamar a atenção de Deus. Abraão fazia isso, chamava a atenção de Deus. Quer chamar a atenção de Deus? Levanta altar. Altar da comunhão, altar da oração. E nós vamos agora para o último. Gênesis 22:9. Meu Deus, é bom demais, né? Gênesis 22:9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Deus chamou Abraão, falou, Abraão, me oferece teu filho Isaque em sacrifício. Conta para a Sara não, porque se você contar vai dar problema. A Sara vai pôr você para fora de casa. Eu quero você e o menino. E eu vou te mostrar o lugar. Você vai pra... Aí Abraão foi para onde? Lá para o monte Moriá. Deus levou ele para lá. Chegou lá, no pé do monte, o Abraão falou para os rapazes que estavam aqui, ó, vocês ficam aqui esperando nós, e eu e o menino vai subir lá no monte, nós vamos sacrificar e depois nós voltamos. Sendo que ele ia sacrificar quem? Isaque. Altar da fidelidade. Abraão edificou um altar ali para oferecer o seu filho. Quantos filhos Abraão tinha? 2. Sara tinha 1, Abraão tinha 2. Só que qual que era o da promessa? O primeiro ou o segundo? O segundo. O primeiro era da escrava. Se você ler lá no livro de Gálatas, você vai entender essa história. O filho da escrava não herda com o filho da livre. Herda não. Aí Abraão chega lá no monte, faz o altar da fidelidade. Ele podia não ser fiel. Ele podia chegar e falar, Deus, mas o senhor está brincando comigo. O senhor está brincando comigo. O senhor me faz uma promessa. Fala que eu vou ser pai de uma grande nação. Manda eu contar as estrelas do céu, contar a areia do mar. E agora eu rumo um filho, e o senhor chega para mim e me pede ele. O senhor está brincando comigo. Eu só tenho ele. Abraão podia renegar. Mas Abraão falou, não, eu sou fiel, Senhor. Foi ele que me deu, é dele. Se ele quiser levar, ele leva. Abraão fez o altar. E eu creio que, quem ajudou ele a fazer o altar?
Isaac. Isaac. Aí o Isaac está vendo ele montar o altar. A Bíblia diz que Abraão pôs o que em ordem? A lenha. Em ordem, a lenha. Lenha é o que? Combustível de fogo. Abraão pôs a lenha em ordem. E agora, o Isaac está olhando para o pai. Estou achando um negócio aí meio esquisito aí. Eu já vim com o senhor sacrificar, mas toda vez o senhor traz um animal. Agora dessa vez o senhor não trouxe. Cadê o cordeiro? O que Abraão falou? Eu vou te matar, menino. Foi? Não, filho. Deus proverá para si cordeiro. Aí ele olha para Isaac. Acho que é o dia mais dolorido da vida de Abraão. Foi aquele. Acho que ele ficava demorando para fazer o altar, para pôr fogo, para pôr a lenha, para a hora passar. Para ver se Deus falava assim, precisa não. Mas aí ele fez. Aí o cordeiro não vinha. Porque o cordeiro só vem pela fé. Olha, oh Deus tremendo. A providência de Deus só vem pela fé. E o que é fé? É o que você não vê, mas espera. Abraão estava vendo o cordeiro? Não. Abraão estava vendo o sacrifício chegar? Não. Mas ele sabia que vinha. Aí a Bíblia nos diz que ele faz o quê? Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo. Ele pegou o menino e falou, filho, é o seguinte, o cordeiro não chegou e o cordeiro que Deus pediu foi você. Porque o menino podia virar um bingo para a rua abaixo, para a rua não, para o monte abaixo ali, e dizer, meu pai quer me matar, suicídio, homicídio. Você vê que quando Deus está no negócio, meu querido, dá tudo certo. Ainda que alguém torça para dar errado, mas vai dar certo. Ainda que alguém até cruza os dedos, tomara que acaba, tomara que fecha, tomara que acaba. Não vai acabar não, vocês vão ter que ter muito de sabor ainda, porque quem está na direção é o Senhor dos exércitos, que comanda e direciona todas as coisas. Aí, Abraão pegou o cutelo para matar o menino. Quem chamou o Abraão? O anjo. Qual anjo? Querubim, serafim? Não. Quem é esse anjo aqui? O próprio Cristo. O próprio Jesus. Quando fala anjo do Senhor, você vai ver que o anjo aí é maiúsculo. O anjo do Senhor é o próprio Cristo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Olha para você ver, Deus só reconhecia um filho de Abraão, porque ele não falou dois, ele só reconhecia um, porque o outro foi invenção da Sara. Ou Deus estava reconhecendo dois? O que Deus falou aqui? Teu único? Já tinha Ismael? Já, o Ismael é mais velho que Isaac, 14 anos. 14 anos. Quando Isaac nasceu, Ismael estava com 14. Que Abraão teve ele com 86. 86 para 100, 14. Abraão, eu sei que você não me negou o teu filho, teu único filho. Teu único, hein? Por quê? Porque era o da promessa. Tem coisa, irmão, que está na minha vida que é promessa de Deus. Tem coisa que é eu que arranjo. Meu Deus. Aí as coisas que eu arranjo, que você arranja, é o que engastaia nós nessa terra.
Porque as coisas de Deus, elas são perfeitas. Deus faz as coisas certas. Tem um versículo que me fala assim, ó, que as coisas do Senhor são certas, mas o homem procurou muita invenção. Não sei se é Provérbios que fala, os caminhos do Senhor são retos, mas o homem procurou muita invenção. E tem ainda aqueles que não estudam a Bíblia, tem aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que ainda vai dizer ainda, irmão, Deus escreve certo por linha torta. Onde está escrito isso? Só se for lá no livro de Judite. Se acredite. Deus escreve certo por linha certa. Quem entorta somos nós. Não é? É nós que entorta. É nós que busca muita invenção. Aí, meus queridos, Abraão ouviu a voz do anjo. Quando ele olhou para o lado, o que ele viu lá? Irmão, tem vez que nós... existe diferença entre cordeiro e carneiro? Tem uma diferença, né? Porque nós falamos, quando ele olhou, ele viu o cordeiro. Mas aí você vai olhar no versículo 13, diz assim, ó. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Carneiro tem chifre. Ovelha não tem, cordeiro não. Hã? E aí? Mas estava lá o sacrifício. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite? Elias, põe o altar da fidelidade em pé, e os meus projetos serão executados para a glória do meu nome. Põe o altar da fidelidade em pé, e nada vai parar diante do meu povo, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, meus queridos. Deus vai confundir a mente do sábio, a inteligência dos inteligentes, para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida, diz o Senhor nesta noite. Alabaxarebe, acalavassuri andarai menevia. Ai de querebanava saramanás. O altar da fidelidade, porque hoje o inimigo derruba e fala, não, que isso, tem problema? Não tem problema, isso não tem problema não. Irmão, o tal de não tem problema, está levando um bocado de gente para o inferno, está destruindo a comunhão nossa com o Senhor. Mas nessa noite, nós vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero reerguer o altar da fidelidade, para que a glória do Senhor manifeste na minha vida. Irmãos, quantos cultos nós saíamos com a camisa, a calça toda molhada de suor, sentindo a glória de Deus? É ou não é? Você chegava em casa, tinha que trocar a camisa urgentemente, senão fazia mal. O que é isso? Tomou banho? Não. O culto foi uma bênção, a glória de Deus manifestou, nós sentimos a glória do Senhor. É glória de Deus, irmão, não é palhaçada não, igual a gente vê muita coisa acontecendo, não é isso não. Glória de Deus, poder de Deus, que você entra no culto de uma forma e sai transformado. Você diz, eu preciso de melhorar, eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais, eu vou batalhar, eu não vou errar o alvo mais, eu vou lutar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem nos dado, meus queridos. Eu convido você, nessa noite, para nós orarmos e colocarmos colocar esses altares em pé na nossa vida. Deus não mudou, meu querido. Olha para você ver como que Deus vai falando com a gente. O dia que o anjo apareceu para Gideão, lá no lagar, o anjo falou o que para Abraão? Vai nessa tua força, homem preguiçoso. Varão valoroso.
O Senhor é contigo. O Gideão olhou e questionou o anjo. Ele questionou o anjo. Ele falou, mas peraí, você está falando que o Senhor é conosco. E olha aí, nós estamos sendo cativos. O que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram, que Deus fez lá no Egito? Os contos passados que Deus realizou, o que foi feito? O anjo naquela hora poderia falar assim, ó, o Deus é o mesmo, quem mudou foi o povo. Se vocês regularizar a vida de vocês, vocês vão ver o que o povo viu lá no Egito. Vocês vão ver também. E Gideão abraçou a ideia. O que aconteceu? Com 300 homens, Gideão conquistou, venceu o exército dos medianitas, derrubou os exércitos dos medianitas. Nessa noite, os altares vão ser levantados. E a confusão vai ser para o diabo, ele que vai ficar confundido. E você vai ficar lavado, remido no sangue do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida, para levantarmos altar, meu Pai, altar da comunhão, altar do sacrifício, altar da oração, altar da fidelidade, Pai, altares que foram destruídos, derribados, meu Pai querido, por estes últimos dias que estamos enfrentando, mas eu sei que o Senhor, meu Pai, não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, o Senhor, meu Pai querido, é o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que dá vitória, o Deus que anima, o Deus que fortalece a nossa vida, Pai. Por isso eu te agradeço. Abençoa os teus filhos, tuas filhas, teus servos, tua serva, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Seja a tua mão sobre a vida do teu filho. Meu Pai, o inimigo está lutando para que os altares não sejam restaurados, para que os altares não sejam reconstruídos, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus fiel, o Deus poderoso, que pode dar vitória, anima, fortalece, levanta o teu filho do pó, do monturo agora, meu Pai, e dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, meu Pai.